Bom, boa tarde. Bom, imensa alegria de estar aqui. Esse seminário é um motivo, assim, sempre de felicidade para a gente, de reunião, é uma oportunidade de a gente conhecer os trabalhos que não são só os orientandos, outras pessoas que fazem os nossos cursos, e eu acho que eu não estou falando só em meu nome, mas de todos os colegas aqui presentes. Então, agradeço também o convite para intervir aqui, fiquei muito contente. E o único senão é o seguinte, gente, eu esqueci meu óculos em casa, tá? Então eu não estou exatamente enxergando tão bem. Então, em alguns momentos eu teria que colocar óculos escuros, não é uma crise assim de Greta Garbo, é simplesmente para poder enxergar o que está aqui. Tá? Então, vocês têm uma preferência de quem vai falar primeiro? Bom, nem todos sabem, nós teremos 3 pessoas falando hoje na mesa, né? A Mel Briggs, que falaria sobre a infância, e Clarice Lispector ficou doente, está passando mal, nesse momento está no PS, provavelmente com uma virose e, infelizmente, muito chateada, avisou a orientadora Yudi que não viria. Espero que ela esteja bem. Então, nós vamos ter aqui 2 trabalhos apenas sendo apresentados. A gente vai ter notas sobre sexualidade feminina em 4 pontos de Lígia Fagundes Teles, apresentado pela Giovanna Lene Bardi, que é orientanda do Jaime Ginsburg. E depois nós teremos a Mariana Borrasca Ferreira, que vai apresentar Mascaramentos e Revelações, um estudo sobre a máscara na produção contística de Clarice Lispector, e é a orientanda da Ingrid Rosenbaum. Quem vai falar primeiro? Então, boa tarde a todos. Eu começo aqui agradecendo aos colegas da comissão organizadora, aos coordenadores do programa, pela oportunidade de a gente estar apresentando o nosso trabalho, e a CAPES pela Bolsa de Fomento, que me possibilita aí desenvolver meus estudos. A minha intenção aqui é apresentar para vocês, de modo geral, o que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, e apontar para uma questão que é crucial quando a gente pensa em falar de máscaras na obra da Clarice, que é o que eu estou entendendo por máscara, né? Que eu acho que é interessante falar até para apontar para a abrangência do tema, que é um tema muito interessante. Desde já eu vou avisando, eu trabalho os contos na obra da Clarice, mas o que eu trouxe aqui, na verdade, eu vou falar mais de uma crônica para vocês por conta desse caminho que eu resolvi seguir na minha apresentação aqui, né, e apontar um pouco do questionamento do que eu entendo por máscara. Também já faço, eu deixo a minha culpa aqui, vocês estão vendo ali na apresentação da mesa que está ali falando que eu vou falar da produção contista de Clarice. Obviamente, essa produção contística de Clarice. Meu Word não aceita essa palavra, mas voltando aqui, né, ao que interessa. A minha ideia de abordar as máscaras na obra de Clarice veio da observação de que as situações de mascaramento e desmascaramento, elas são frequentes na produção da autora, e elas aparecem em contos, em crônicas, em romances, sabendo que a definição de gênero em Clarice é meio complicada, mas naquilo que a gente entende, né, por crônicas, contos e romances da autora. São muitas as situações narradas que a gente encontra em que a personagem ela precisa assumir uma versão de si diferente daquela que ela acredita ser, o que ela vinha sendo, para se adequar a um contexto, para o convívio social, até para entrar em contato com o outro, né? Ou ainda situações em que essas personagens elas precisam se desvencilhar da versão que elas vinham apresentando, da versão que elas vinham sendo, para ter um reencontro consigo mesmas. O assunto das máscaras na obra da Clarice, ele está presente de maneira direta, por exemplo, no conto Mistério de São Cristóvão, que ele fala, inclusive, de 3 mascarados, né? A gente tem um touro, um galo, um cavaleiro antigo vestido com uma máscara de demônio, então a máscara aí diretamente. E de maneira indireta, ele aparece em outros contos, como, por exemplo, o conto Praça Mauá, que tem as 2 personagens centrais que têm vida dupla, tem nome de guerra, e a gente pode pensar na questão das máscaras nesse conto também. Olhando para a obra da Clarice, a gente percebe que ela,
as máscaras de uma maneira meio paradoxal ao longo da produção. De que sentido? Em alguns momentos, esse disfarce é considerado essencial para a vivência do sujeito em sociedade, que é a famosa máscara de guerra da vida, como a própria Clarice chama. Em outros momentos, essa máscara, esse disfarce é entendido como uma barreira para a vida livre e espontânea do sujeito. Então, os personagens acabam tendo que perder essa máscara para se reconhecerem. Por quê? Porque elas estão barradas aí por esse disfarce. Isso a gente percebe bem nas situações em que, de repente, as personagens se deparam não se reconhecendo mais na pele que elas estão vestindo, que é o famoso estranhamento do eu na obra da Clarice, que já foi estudado por muitas pessoas, inclusive o Benedito Nunes, né, que eu acho que é. Então, assim, além disso, as máscaras na Clarice, elas podem ocultar alguma coisa do sujeito que está vestindo, ou revelar alguma coisa sobre esses personagens. Havendo instantes em que você tem uma aproximação entre a máscara e o sujeito e momentos em que você tem um distanciamento. Como assim? Por exemplo, nos momentos de crise, algumas personagens acabam se afastando da máscara vestida. Isso acontece, por exemplo, no conto Ele Me Bebeu, em que a protagonista, Aurélia Nascimento, que usava sempre, ela tem um maquiador, o Sergioca, e ela sempre se sentia muito bem com a maquiagem feita por ele. Até que, em um determinado momento, ela já não se reconhece mais com essa maquiagem e se sente apagada pela própria maquiagem. No sentido oposto, a gente tem situações em que a personagem acaba se reconhecendo por conta do disfarce que está vestindo. Isso acontece, por exemplo, no conto A Língua do P, em que a protagonista Cidinha, quando se disfarça de prostituta, ela descobre desejos que ela mantinha latente em estado de recalque em si mesma, né? Esses momentos de mascaramento e desmascaramento na Clarice, eles são associados sempre a uma noção de sofrimento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que vestindo uma máscara, de certa forma, o personagem está restringindo as possibilidades todas que ela teria de ser, perdendo essa máscara, ela também está perdendo uma parte dela, aquilo que ela vinha sendo até então. Então são situações sempre configuradas aí ao redor da ideia de sofrimento. Quando eu estou falando de estrutura, é preciso deixar bem claro uma coisa, que assim, apesar de eu falar que em algumas situações a gente pode dizer que as personagens, a gente observa as personagens perdendo as máscaras, eu não posso afirmar de jeito nenhum, do ponto de vista da Clarice, as personagens ficam sem máscaras. Existe sempre uma reconstrução, uma máscara nova para substituir a máscara antiga. Havendo na produção da escritora um movimento constante e contínuo entre o tirar e pôr as máscaras. Então, o que eu analiso na minha pesquisa são os passos que compõem esse movimento, né? Observando aí, por meio de uma análise temática e estilística de alguns contos, onde o tema se faz mais evidente, os modos como a autora vai configurar tais situações. Existem pesquisadores que já estudaram o tema das máscaras na obra da Clarice, mas de maneira diferente. Em geral, se estuda assim, as máscaras na obra toda da Clarice, de uma maneira mais ampla, ou ainda caindo numa questão biográfica, então o mascaramento da Clarice, né? Principalmente questões autorais, então o mascaramento da autora por trás do narrador ou por trás dos personagens. O que eu estou propondo aqui é uma questão mais olhada de modo pontual, nos textos mesmo, os significados que podem ser atribuídos a esse disfarce e como é que eles são construídos pela Clarice. Então, qual é o meu objetivo, né? É ver se tem alguma recorrência no tratamento dado ao tema e saber se é possível comprovar uma hipótese de que, nos pontos que se referem a pessoas jovens e adolescentes, pessoas no início da vida, assim, os movimentos de vestir as máscaras ganhariam mais destaque. E o contrário aconteceria nas personagens adultas, os pontos que se referem às personagens mais adultas. Que aí os momentos de desmascaramento, quando essa máscara cai e dando abertura para um processo de autoconhecimento, seriam mais destacados. Aí assim, legal, todo mundo está falando, a pesquisa dela é legal, tá interessante ou não. Mas aí, o que a Mariana está entendendo por máscara quando ela fala de tudo isso? E essa é uma questão crucial para a minha pesquisa, porque se vocês forem ao dicionário e procurarem lá termo de máscara, vocês vão ver que a quantidade de acepções que vocês encontram, ela é bem grande. E mesmo olhando para a própria obra da Clarice, se vocês forem ver como o vocábulo máscara aparece, vocês vão ver que ele aparece com significados diferentes, e mesmo esses processos de mascaramento e desmascaramento
eles são empregados com significações diferentes. Então, aí, o que eu resolvi fazer? Eu achei que seria mais interessante para mim procurar na própria obra da Clarice quais eram as noções de máscara que ela empregava ou as noções que ela associava à ideia de máscara, né? Para isso, eu fui analisar uma crônica dela, que é central para pensar esse tema na obra, que se chama Persona, uma crônica até bem conhecida. Nessa crônica, que ela inicia, na verdade, comentando um filme de Ingmar Bergman, que tem esse título, que é um filme muito interessante, quem nunca assistiu, assista, vale a pena. Puxando do comentário do filme, ela começa a se referir à máscara que os atores usavam no teatro grego. E logo em seguida, ela vai ampliar esse sentido de máscara por uma questão mais abrangente e metafórica, que é a ideia da máscara social. Então, pensando aquele já clichê do homem como ator no palco da vida, vivendo seus diversos papéis, né? A gente teria essa questão da máscara social. Então, eu vou ler para vocês o trecho da crônica em que isso tudo acontece. Então, está escrito: Persona. Tenho pouca memória, por isso já não sei se era no antigo teatro grego que os atores, antes de entrar em cena, pregavam ao rosto uma máscara que representava, pela expressão, o que o papel de cada um deles iria exprimir. Bem sei que uma das qualidades de um ator está nas mutações sensíveis de seu rosto, e que a máscara as esconde. Por que então me agrada tanto a ideia de atores entrarem no palco sem rosto próprio? Quem sabe, eu acho que a máscara é um dar-se tão importante quanto dar-se pela dor do rosto. Inclusive os adolescentes, estes que são pelo rosto, à medida que vão vivendo, fabricam a própria máscara, e com muita dor. Por que saber que de então em diante se vai passar a representar um papel é uma surpresa amedrontadora. É a liberdade horrível de não ser e a hora da escolha. Então, assim, nesse trechinho, então, fica evidente a questão da máscara objeto, né? Então, máscara mesmo, física, que era a utilizada pelos atores, e o conceito dessa máscara social que os adolescentes criariam com o sofrimento, como eu tinha falado antes, e a partir daí se transformariam em personagens de si mesmo, né? Pelo que vocês já observam nesse trecho, a ideia de que talvez nesses personagens que estão se iniciando na vida adulta, o vestir a máscara seja mais importante, a crônica que está seguindo por esse caminho, que é uma questão que eu estou procurando nos contos também. Essa hipótese, né, esse caminho, continua sendo seguido pela crônica no final, em que ela vai falar, né, da fase mais madura em que pode acontecer a máscara cair, né? A gente caminharia para a comprovação de hipótese, pensando ali, procurando isso nos contos. Então eu vou ler para vocês o final da crônica. É que depois de anos de verdadeiro sucesso com a máscara, de repente, a menos que de repente, por causa de um olhar passageiro ou uma palavra ouvida, de repente a máscara de guerra de vida cresta-se toda no rosto como lama seca, e os pedaços irregulares caem como moído oco no chão. Eis o rosto agora nu, maduro, sensível quando já não era mais para ser. E ele chora em silêncio para não morrer, pois nessa certeza sou implacável, este ser morrerá. A menos que renasça, até que dele se possa dizer esta é uma pessoa, como pessoa teve que passar pelo caminho de Cristo. Então aí já é essa ideia, né? Por ser renascer, vai precisar vestir uma outra máscara, passando pelo caminho de Cristo. E na fase adulta, né, o rosto já maduro é o rosto que acaba se mostrando nesse sentido. No entanto, quem está familiarizado com a obra da Clarice sabe que é recurso comum na obra dela que trechos de alguns textos sejam repetidos em outros escritos. Tem vários estudos sobre isso, né, o procedimento da colagem. Então, quando eu comecei a pensar no Persona, eu descobri, lendo os outros livros da Clarice, que ela aparece quase ipsis literis no romance Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres. E assim, foram escritos, são mais ou menos da mesma época, pelo menos a primeira publicação, né? A crônica Persona foi publicada no Jornal do Brasil em 1968, o romance foi publicado pela primeira vez em 69, então em termos de tempo de escrita eles estão bem próximos. Então eu achei essencial dar uma olhada em como esses trechos da crônica estavam
pro romance para saber se de repente eu encontrava alguma noção diferente de máscara ou alguma noção associada à ideia de máscara que pudesse ser útil para o meu trabalho, que pudesse me ajudar, enfim, tentar definir o que é máscara. Então, quando eu olhei para o romance, eu percebi que ele associa a maquiagem à noção de máscara repetidamente. Então, eu trouxe os trechos para vocês para mostrar como que isso acontece. Então, por exemplo, aquele primeiro trecho que eu li de Persona, que fala, né, Persona tem pouca memória, por isso já não sei se era do antigo teatro grego, os atores, antes de entrar em cena, pegavam o rosto numa máscara, continua. No livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, no romance, ele aparece assim: o modo como o chofer olhou-a fê-la adivinhar. Ela estava tão pintada que ele provavelmente tomara-a como uma prostituta. Persona. Lore tinha pouca memória. Não sabia por isso se era no antigo teatro grego ou romano que os atores, antes de entrar em cena, pregavam ao rosto uma máscara que representava, pela expressão, o papel que cada um deles diz. Então, quer dizer, o raciocínio que na crônica está associado ao comentário do filme, no romance está associado à observação que ela faz a respeito do que o chofer estaria pensando da maquiagem que ela estava utilizando. Então, você tem essa aproximação. Na crônica Persona tem um momento que a cronista diz: mesmo sem ser atriz, nem ter pertencido ao teatro grego, usa uma máscara. Que no livro Uma Aprendizagem, no Livro dos Prazeres, aparece assim: também Lore usava a máscara de palhaço da pintura excessiva. Então, a aproximação entre a noção de maquiagem e a ideia de máscara, ela é recorrente. E a maquiagem funciona aqui como a máscara está funcionando mesmo na crônica. Tanto que o final da crônica aparece no romance de maneira também quase ipsis-literis, assim. Então, em Persona, aquele finzinho que eu li da fase adulta, tá assim: se bem que pode acontecer uma coisa que me humilha contar, é que depois de anos de verdadeiro sucesso com a máscara, de repente, a menos que de repente, por causa de um olhar passageiro, uma palavra ouvida, e aí continua lá que vai falar que a máscara pode se quebrar, né? Em Uma Aprendizagem, no Livro dos Prazeres, tá assim: se bem que podia acontecer uma coisa humilhante, como agora no táxi acontecia com Lore, é que depois de anos de relativo sucesso com a máscara, de repente, a menos que de repente, por causa de um olhar passageiro ou de uma palavra ouvida de chofer. Então, a aproximação da maquiagem e da máscara aqui fica muito evidente, né? Isso está também no romance em outros trechos que não necessariamente estão na crônica, né? Que aí já é exclusivo do romance. Eu separei alguns trechos, eu vou ler só um para vocês, que eu achei bem interessante. Vestiu um vestido mais ou menos novo, pronta que queria estar para encontrar algum homem, mas a coragem não vinha. Então, sem entender o que fazia, só o entendeu depois, pintou demais os olhos e demais a boca, até que seu rosto branco de pó parecia uma máscara. Ela estava pondo sobre si mesma alguém outro. Esse alguém era fantasticamente desinibido, era vaidoso, tinha orgulho de si mesmo. Esse alguém era exatamente o que ela não é. Então, assim, depois de observar tudo isso, pensando em tirar da própria obra da Clarice algumas ideias sobre máscara que eu pudesse trabalhar nos contos, eu cheguei a três versões de máscara para trabalhar, que é a ideia da máscara objeto mesmo, máscara física, dos atores, partidos de fantasia, a questão da maquiagem associada à ideia de máscara, porque ela é recorrente nos contos da Clarice, são muitos contos em que a maquiagem vai aparecer com um papel interessante, e a máscara social, como não poderia deixar de ser, porque em geral é para onde quase todas elas rumam, são máscaras que podem ser concretas, pode ser a maquiagem, mas acabam às vezes configurando, boa parte das vezes configurando uma máscara social. Aí vocês falam para mim: nossa, interessante, são só essas as questões associadas à máscara que a gente está falando atrás? Não. Principalmente se você pegar os romances, vocês vão ver que existem outras noções associadas à máscara que poderiam ser trabalhadas, mas a gente precisa fazer uma escolha, como toda escolha autoritária, parcial, é restritiva, e essa foi a minha, mas eu quis trazer esse problema, na verdade, da minha pesquisa, para mostrar o quanto o tema é abrangente e como é interessante estudar, porque você pode olhar para ele que
vários viés diferentes. É isso. Então, vamos seguir em frente. Nós vamos ouvir agora a Giovana sobre comportamentos de Bom, eu sou Giovana, como ela pode dizer. Eu sou orientanda do professor Jaime Ginsburg. Eu acabei de começar o segundo ano do mestrado, então se a gente ouviu a Mariana aí com uma pesquisa já bastante amadurecida e avançada, não é o caso da minha. Acho bom notificá-los já no começo. Apesar disso, eu sou bolsista do CNPq. Eu fiz iniciação científica com o Jaime na graduação, onde eu estudei crônicas da Cecília Meirelles, escritas e publicadas nos anos 40, principalmente sobre o assunto da guerra e das bombas atômicas. Essa iniciação científica deu origem a um projeto de pesquisa que eu usei para ingressar no programa, mas que depois de fazer minha primeira disciplina da pós, História do Conto Brasileiro, com o Jaime, eu troquei. Então agora, desde o segundo semestre do ano passado, então realmente é bem recente, eu estudo 4 contos da Lígia Fagundes Telles e até o momento eu consegui fazer uma análise um pouquinho mais detida de um deles, que é o que eu vou apresentar na maior parte dessa fala agora. É só um panorama, é uma coisa bastante inicial, então eu agradeço as futuras contribuições e a oportunidade de estar aqui falando, embora eu vá ler. Eu prefiro ler para ter o controle do tempo, então, se vocês me permitem. No projeto de pesquisa, eu pretendo analisar 4 contos de Lígia Fagundes Telles, são eles Tigrela e Senhor Diretor, do volume Seminário dos Ratos, o Espartilho, presente na estrutura da bolha de sabão, e Uma Branca Sombra Pálida, de A Noite Escura e Mais Eu. Eu pretendo destacar o modo como se dá a construção das vozes narrativas em função dos episódios que ali são narrados. A abordagem utilizada está relacionada ao conceito de antagonismo formal, elaborado por Keller Adorno em A Teoria Estética. Nesse sentido, eu acredito que a partir da análise detida de elementos formais como vocabulário, foco narrativo e pontuação, eu posso compreender como narradoras autoritárias produzindo contradições, deixando entrever nos detalhes fragilidades e assim tornando seus discursos, em si mesmos, passíveis de crítica. Em Uma Branca Sombra Pálida, de 1995, a narração se dá em primeira pessoa do singular e é conduzida por uma personagem sem nome específico indicado, apenas identificada como mãe de Gina. A narradora está diante do túmulo da filha falecida e, a partir da observação da lápide e das flores que a ornamentam, é acometida por uma série de pensamentos que se alternam entre a reflexão acerca do presente e a rememoração de episódios do passado. Tal oscilação se dá sem que haja marcas formais para indicar que a temporalidade se alterou. Os flashbacks estão intercalados no fluxo de consciência da voz narrativa. Sabemos por meio desses retrocessos no tempo que Gina se suicidou em um domingo de Páscoa, após uma agressão verbal por parte da mãe e uma ausência de Oriana percebida como prolongada. Oriana é vista pela narradora como namorada de Gina e é quem leva as rosas vermelhas para enfeitar o túmulo da garota, enquanto a mãe é responsável por deixar rosas brancas. A dúvida a respeito da relação entre as garotas permeia todo o conto, uma vez que a narração se dá em primeira pessoa e, dessa forma, não temos acesso a pensamentos de outras personagens que não aquela que conduz a narrativa. Tudo bem, vou tentar ter pegado. Agradeço a quem ligou. Fazer um pouco do óculos. Imagina. Por conta disso, acreditamos que é importante analisar a narradora apresentada, dado que se trata de um conto em primeira pessoa do singular. E só temos acesso aos fatos que nos são fornecidos por essa voz narrativa. Aqui, a mãe é responsável por conduzir todo o texto e se coloca como uma espécie de voz da ordem, responsável por manter as aparências e assegurar que as regras sociais são cumpridas. Assim, nossas análises e interpretações privilegiam o estudo dessa personagem e dos discursos por ela produzidos. A mãe, diante do túmulo de sua filha Gina, tenta elaborar tanto o suicídio da jovem quanto a relação que acredita que Gina tivera em vida com a personagem Oriana. Enquanto a mãe procura reconstruir narrativas referentes a uma situação de perda,
coloca-se em oposição a Oriana, em uma espécie de competição em que apenas um dos lados se reconhece em disputa, a mãe. A tensão entre os personagens se dá porque a mãe acredita que Oriana é a namorada de Gina. Juntas, as meninas ouviam no quarto um verdadeiro lixo, essa música de drogados, cantada por uma, entre aspas, negrada, e discutiam poesia norte-americana, uma vez que Oriana cursava letras na universidade, e por conta disso, Gina demonstrava interesse pela carreira. A mãe, ironicamente, qualifica os encontros entre elas como altos estudos, de cuja natureza suspeitava por se darem sempre no quarto, de portas fechadas, feitos ali no chão, em meio a almofadas com pilhas de cadernos e livros. Trancadas no quarto e fora do alcance da visão da narradora, as garotas estavam, de certa forma, longe do controle normativo da mãe. Ainda que tenhamos vários indícios de que houvesse um envolvimento homoafetivo entre as garotas, tais como a quantidade de encontros sempre às portas fechadas, a troca constante de flores e o desespero de Oriana perante a morte de Gina, o conto não nos dá acesso aos pensamentos de nenhuma delas, e os fragmentos das falas da filha não são suficientes para afirmar que houvesse um envolvimento afetivo e sexual entre elas. Assim, Oriana e Gina são percebidas como parceiras, e Gina sofre agressão por conta disso. Tal agressão se dá por meio de um discurso da mãe, marcado pela fúria, no qual, cito, as palavras têm força de vômito. Segundo Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, podemos considerar que Gina é vítima de um insulto moral, pois trata-se de uma agressão objetiva a direitos que não pode ser adequadamente traduzida em evidências materiais e que implica numa desvalorização ou negação da identidade do outro. A força das palavras da mãe insultam Gina, que se vê atacada por amar outra mulher. O insulto, segundo o autor, é uma agressão à dignidade da vítima. A mãe ataca sua filha, uma vez que não respeita seu direito de exercer livremente sua sexualidade. Enquanto ocorre a agressão, Gina será questionada a respeito, entre aspas, dessa relação nojenta de vocês duas, que é qualificada na sequência como farsa. Fingir aqui, para a mãe, é esconder aquilo que ela vê como sujeira, dado que questiona se não seria mais limpo e mais honesto, para a narradora, apenas admitir, uma vez que não seria novidade para ninguém. Podemos pensar então que não importa tanto o fato de ser real ou teatro, mas que a relevância reside no quanto os outros podem saber dessa realidade ou dessa encenação. Há uma outra tentativa de tentar controlar a situação. Cabe a Gina decidir dar continuidade ou não ao envolvimento de Oriana, porque a mãe assim impõe. Não há um reconhecimento do desejo nem da autonomia por parte da filha, que é colocada numa posição de escolha em função do desejo da mãe. A partir da cobrança feita a Gina por sua mãe, podemos pensar no conceito de práticas de si, elaborado por Michel Foucault em 1984. Para o filósofo, a sociedade é regida por códigos morais, e a prática de si é a maneira pela qual é necessário conduzir-se, isto é, a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em referência aos elementos prescritivos que constituem o código. Aqueles que não têm consciência das práticas de si, dos jogos de preservação, não têm consciência de que as normas foram pensadas para excluir todos aqueles que não as elaboraram. Isso provoca vulnerabilidade, uma vez que o sujeito se vê diante de parâmetros que não elaborou, mas que é impelido a cumprir. No caso do conto, Gina é agredida verbalmente por sua mãe porque não cumpre essas normas e se envolve com uma mulher. Em uma sociedade heteronormativa e patriarcal, é de se esperar que, caso uma jovem expresse de desejos sexuais, eles tenham como alvo homens. Aqui vemos a possibilidade de um envolvimento entre duas moças, rompendo assim as normas sociais heteronormativas. Em A Vontade de Saber, Foucault afirma que a verdade do sexo seria uma forma de poder saber. Se considerarmos que a mãe, aquela que detém o poder dentro da narrativa, exige uma confissão por parte da filha, ou seja, demanda de Gina um saber que a própria genitora não possui, temos, no silêncio da jovem frente ao questionamento, a negação radical do acesso do poder a esse saber. O suicídio é o silêncio completo que se impõe de modo irremediável. Ao exigir a expressão obrigatória e exaustiva de um segredo individual, a mãe estaria buscando forçar uma confissão, expressão em voz alta, com fins curativos e restauradores daquilo que ela percebe como um desvio.
Anteriormente, no conto, a narradora se autocaracteriza como aquela que sempre concorda com tudo, com aquela que dá à Gina toda a liberdade. No entanto, de acordo com ações e pensamentos da mãe, sabemos que essa liberdade e essa passividade não passam de uma construção de uma imagem a respeito de si mesma, uma encenação que não se sustenta nem mesmo ao longo da narrativa contada por ela. Percebemos então que, na narrativa, um dos progenitores se coloca no lugar daquele que assegura o cumprimento das normas estabelecidas socialmente. A mãe, que não é nomeada em nenhum momento, produz uma narrativa em nome dessa ordem. Enquanto representante de um sistema que lhe excede, não é necessário nomeá-la, ao passo que aqueles que, nessa perspectiva, transgridem as regras são individualizados. Não se trata de filha e namorada, mas de Gina e Oriana. Assim, a mãe configura-se como metonímia da ordem social vigente, e, enquanto tal, não carece de diferenciação dentro da narrativa por ela construída. Dessa forma, ainda que a mãe tente se colocar como alinhada ao discurso normativo vigente, ou seja, aquela que detém o conhecimento a respeito daquilo que acontece com sua filha, vemos que sua narração é permeada por lacunas, que não se resolvem. A caracterização de Gina não é coerente, como também não é coerente a autocaracterização da personagem do narrador. Não há um conhecimento absoluto a respeito do meio através do qual ocorreu o suicídio, nem sobre suas motivações. Como o leitor apenas tem acesso à voz da mãe, e essa voz diz não saber o que de fato aconteceu, também o leitor é excluído desse saber. Os narradores dos outros contos são um pouquinho diferentes, e eu vou fazer uma apresentação muito breve deles, para traçar um paralelo. E em Senhor Diretor, de 77, há um narrador que adere à perspectiva de Maria Emília, a Mimi, protagonista do conto. Ao longo da narrativa, que se dá em fluxo de consciência, a personagem se posiciona, tal como em Uma Branca Sombra Pálida, sobre a sexualidade dos outros. A leitura de manchetes de jornal estimula a personagem a pensar sobre temas cotidianos diversos, tais como a limpeza das ruas e os filmes em cartaz no cinema. Ao elencar os problemas, decide escrever uma carta ao Jornal da Tarde, a fim de denunciar aquilo que ela vê como imoralidades. É um movimento de organização dos pensamentos em função da escrita da carta que leva o leitor a conhecer episódios anteriores da vida da Mimi e, com eles, a sua visão de mundo, ou suas visões de mundo. Percebemos que Maria Emília busca definir uma identidade para si ao longo de toda a narrativa, para que possa apresentar-se propriamente ao que chama de senhor diretor do periódico. Experimenta professora aposentada, paulista e solteira, mas questiona a relevância de informar seu estado civil e de frisar a aposentadoria. Ao final, diz ser virgem, virgem verdadeira. E ainda que perceba que essa não seja uma informação para escrever na carta, indaga: não seria um dado importante? Assim, parece que não só o controle e a moralização sobre a sexualidade alheia são importantes, mas também o controle da sua própria sexualidade. Além disso, o exercício dessa sexualidade ajudaria a definir quem ela é, assim como ajuda a definir quem são os outros. Há uma constante vigilância do corpo alheio. Quando Mimi cruza com uma mulher de mini saia na rua, destaca as varizes nas pernas e o saiote ridículo mostrando a rendinha da calça. Ao observar os cartazes do cinema, destaca a presença de uma mulher com cara de gozo e um homem em trajes menores. Logo no início do conto, lê a manchete que a choca e, na sequência, vê uma fotografia de uma moça de biquíni e seios nus, sendo abraçada por braços peludos, uma dessas fotos obscenas. Nas três situações, a reação da protagonista é recorrer a uma instância de poder. Na primeira, se pergunta: não tem mais polícia nessa terra? Na segunda, como a censura permite? E na última, frente à afronta, ela decide escrever para o Jornal da Tarde e denunciar tudo para o senhor diretor. Percebemos então que o corpo alheio desestabiliza a protagonista e a faz recorrer a poderes instituídos, ainda que não lhes caiba legislar sobre tais assuntos. Mecanismo semelhante é encontrado na cena final do conto, quando Mimi assiste ao filme no cinema e as tórridas demonstrações de afeto e sensualidade dos casais ali presentes. É a observação dos corpos e das práticas do outro que farão com que a personagem se emocione a respeito de si próprio, sem que, no entanto, deixe de julgar e condenar as atitudes alheias. Nos parece interessante, portanto, analisar de que modo a voz narrativa se constrói em função da norma sexual e daquilo que percebe como uma agressão a ela. Em Tigrela, também de 77, conhecemos Romana e sua amiga, a narradora, num café. Durante a
conversa, sabemos da existência de tigrela, um bicho trazido da Ásia que se comporta que nem gente, igual. As duas, Romana e Tigrela, vivem numa cobertura, um edifício altíssimo, todo branco, e compartilham os dias. Ao longo do relato, marcado pela angústia da protagonista, percebemos que o pequeno tigre tem características humanas, a principal delas, os ciúmes. O bichano rivaliza não só com as empregadas contratadas para cuidar do apartamento, como também com os homens com quem sua protetora se envolve. Ao mesmo tempo, Tigrela se acalma ao ganhar joias, atenção e ao ser bem tratada por Romana. No relato que a personagem faz a sua amiga, demonstra que o envolvimento com o gatarrão é complicado, pois há uma constante ameaça de que o animal se suicide. Novamente, temos outra atitude humana atribuída ao tigre, que não só é capaz de fazer ameaças, como de fazer ameaças que atentem à sua própria vida. Ao final, descobriremos que Tigrela é uma jovem, e tal descoberta nos obriga, então, a rever todas as interações entre Romana e aquilo que até a penúltima linha do conto podemos acreditar ser um animal. Sabendo que Tigrela era uma pessoa, sabemos também que Romana tinha uma amante mais jovem, com quem tinha um envolvimento escondido, permeado por ciúmes e agressões cotidianas, além da ameaça constante de suicídio. Nos parece, portanto, interessante investigar quais imagens são construídas a respeito da sexualidade ao longo do conto, e em que medida elas se aproximam ou se distanciam daquelas que encontramos nos dois contos anteriores. Além disso, temos novamente a temática do suicídio. Não mais fato consumado, mas constante ameaça e objeto de chantagem, o suicídio parece ser em Tigrela algo ansiado, dado que Romana propicia as condições para que ele ocorra, e constantemente checa o relógio, conferindo quanto tempo se passou entre o horário que a jovem costuma acordar e o momento presente, a fim de saber se já seria possível que ela tivesse se atirado do alto do prédio. Assim, podemos tentar perceber de quais maneiras o suicídio, a ameaça futura ou fato consumado afeta o ato de narrar. Isso não para reduzi-lo ou justificá-lo, mas antes para compreender de modo mais claro relações possíveis entre forma e efeito. Por último, pretendemos analisar de modo detalhado o ponto espartilho presente na estrutura da bolha de sabão. Neles acompanhamos o amadurecimento da narradora protagonista, Ana Luísa, e seu convívio com sua avó, figura responsável pela jovem durante toda a narração. Como em Uma Branca Sombra Pálida, temos novamente uma mulher mais velha da família, como aquela que guarda a moral e os bons costumes de uma jovem. Diferentemente do primeiro ponto, aqui ouvimos Ana Luísa e temos acesso a seus pensamentos. Sabemos que a admiração irrestrita que a jovem nutria pela avó e a confiança na imagem da família que a jovem nutria no início do conto será transformada em desejo de diferenciar-se. Em parte, tal diferenciação e não obediência às regras ditadas pela avó se dará pelo exercício livre de sua sexualidade ao namorar Rodrigo à revelia. Percebemos que o conhecimento da própria história e o convívio com outras mulheres fazem com que Ana Luísa não adote uma postura conservadora, como aquela que poderia ter assumido seguindo o modelo da avó, mas assuma para si um comportamento questionador que se constrói com o desenrolar dos acontecimentos. Cercada por narrativas de tias que se assemelham a santas, discursos conservadores e moralistas, Ana Luísa traça um caminho próprio. Cabe então analisar como se dá a construção da voz narrativa que se altera ao longo do conto com o intuito de perceber como se assemelha ou não às vozes dos textos anteriores. Como indica Bose, os contos não indicam saídas, nem para o círculo do desejo fechado em si mesmo, nem para o inferno das relações entre os indivíduos. Desse modo, não buscamos interpretações fechadas, mas demonstrar como Lígia Fagundes Telles, por meio de diferentes vozes narrativas, trabalha a construção do narrador, qual a importância das escolhas vocabulárias feitas e em que medida a escolha temática de tais enredos influenciam nessas escolhas formais.